Agora, 8 horas e 23 minutos, nós estamos de volta com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando para todo o Brasil. Para explicar agora por que a reação foi tão ruim no mercado de dólar, nas perspectivas sobre juros, depois do anúncio daquele pacote econômico que tem o objetivo, pelo menos seria esse o objetivo, de reduzir gastos do governo e fazer com que a meta fiscal seja cumprida no ano que vem. Dólar bateu 6, perspectiva de que o aumento de juros na próxima reunião do Copom, pelo menos essa é a aposta de quase todas as instituições financeiras, vai ser maior do que seria. Tem gente falando em até 1 ponto percentual. O economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, estava aqui com a gente ontem, no finzinho do jornal, quando o pacote estava sendo anunciado, a coisa ainda estava efervescente. Agora já temos quais são as medidas e já temos também o day after. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Por que houve essa reação tão negativa àquilo que foi anunciado ontem, na opinião do senhor? A razão é múltipla, há várias razões. E eu quero falar sobre cada uma delas. Bom dia a todos, bom dia à bancada do Jornal Gente, bom dia a todos que acompanham esse incrível jornal. Uma alegria poder participar novamente e explicar que um aspecto curioso da reação negativa do mercado diz respeito ao fato de que esse pacote veio tratar de algo que interessa muito ao grosso da população brasileira, a muitos e muitos milhões de brasileiros, só que nada tem a ver com contenção de gastos, que é uma proposta correta, a meu ver, uma proposta justa, de isenção para todos os rendimentos mensais até a faixa de R$5.000 por mês. E, portanto, essa é a proposta que vai ser feita a partir de janeiro, para eventualmente, se aprovada, entrar em vigor a partir de 2026. Só que, vocês vejam, nada tem a ver com contenção de gastos. Ela, por ser uma proposta de isenção de pagamento de imposto de renda, ela vai requerer, inclusive, que, na outra ponta, na faixa dos mais ricos, medidas sejam tomadas, e eles estão pensando em propostas, no sentido de compensar essa abdicação de receita que vai ser feita no andar de baixo, para ser compensada com mais receitas vindas do andar de cima. Valor líquido, zero. Sai da parte que hoje está injustamente tendo que fazer um esforço muito grande para pagar imposto de renda que não deveria nem ser cobrado, e fazer pagar uma faixa superior que deveria estar, em princípio, pagando cerca de 20% efetivos, nominalmente 27,5%, mas nunca se atinge esse total. Portanto, efetivamente pagar 20% do rendimento efetivo de uma pessoa mais rica é uma contribuição razoável. E é identificável que há muitos milhares de pessoas no Brasil, ricas e muito ricas, que não pagam nem 5% do total dos seus rendimentos. Isso é muito importante, que haja essa correção da progressividade que deveria haver em qualquer imposição sobre a renda. Entretanto, nada tem a ver com o pacote de contenção de gastos. Então, começa por aí o mau humor do mercado, que o governo disse que ia falar de uma coisa e começou falando de outra. E, evidentemente, tem a segunda parte, que é, rapidamente, a ideia de que, numa visão rápida de todos os itens que, de fato, representam propostas de contenção de gastos, a maior parte dessas contenções recaem sobre abono salarial, sobre determinados tipos de vantagens especiais que poderiam até ser objeto de uma revisão em termos de eficiência de políticas sociais, mas que não correspondem
ao âmago de uma contenção de gasto, que é pegar a máquina pública como um todo, que gasta anualmente, gente, mais de 2 trilhões, não é bilhões, 2 trilhões apenas no plano federal, isso sem contar os gastos das máquinas estaduais e dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Essa imensa máquina gastadora, ela praticamente passou ilesa no pacote de contenção de gastos. E, portanto, isso não é contenção de gasto, muito menos corte de gasto. Não há corte de gasto. O Brasil tem um governo extremamente gastador que chega ao limite da irresponsabilidade fiscal. Professor, muito bom dia, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, é uma honra, a honra de sempre, né, para nós todos aqui. Eu queria saber o seguinte, uma das questões sobre essa isenção, né, para quem receber apenas 2 salários até 5 mil reais por mês. O senhor ontem destacou um detalhe que é fundamental. Só vale a partir de 2026, ou seja, ano eleitoral, que é exatamente o ano de fazer as benesses eleitorais, o que revela as reais intenções dos autores dessa ideia. Mas, de outro lado, essa compensação a que o senhor se refere foi apresentada pelo ministro ontem com a cobrança com a taxação de quem recebe mais de 50 mil reais por mês. A questão é que isso é falso, de acordo com os especialistas, porque, afinal de contas, o número de pessoas que recebem acima de 50 mil reais por mês é tão irrisório que nem sequer consta, por exemplo, nem sequer tem uma classificação no PNAD. Portanto, assim, inclusive, de acordo com vários especialistas que se pronunciaram sobre esse assunto, se essas pessoas tivessem os seus rendimentos taxados em 100%, nem isso seria suficiente para fazer face à compensação devida nessa elisão fiscal aí decorrente da isenção. Né? O que é que o senhor acha disso? A impressão que deu era que o ministro falava coisas que nem ele mesmo entendia. É isso mesmo ou não? Olha, uma coisa eu deixo para você bem claro, embora a nossa conversa aqui não seja com planilhas na mão, nem estamos com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do meu querido IBGE, que eu tive a ocasião de presidir. Mas eu quero te deixar bem tranquilo, Cláudio, no sentido de que este movimento de isentar rendimentos mensais de até 5 mil reais e compensá-los com uma adequada taxação na mesma progressão que existe hoje das faixas de imposto de renda, como eu mencionei, a faixa máxima é nominalmente 27,5% sobre o total dos rendimentos tributáveis, mas que com a aplicação de faixas anteriores sobre qualquer rendimento, na realidade se obtém, taxações efetivas da ordem de 20%, 21%, 22%, e que, se aplicadas, agora acompanhe meu raciocínio, se eu conseguir realmente identificar rendas tributáveis e, dentro das rendas tributáveis, reclassificando o que é tributável, porque muita isenção, inclusive na faixa de rendas do capital, é dada para esse chamado andar de cima, para os ricos e muitos ricos. E isso também não é uma peculiaridade do Brasil. A gente sabe que, inclusive, curiosamente, um dos que há alguns anos atrás reclamava de pagar menos imposto de renda do que a sua secretária era o multibilionário Warren Buffett. Ou seja, nos Estados Unidos também há essa distorção de os ricos e muito, muito ricos pagarem menos. Então, com isso, eu quero te tranquilizar, dizendo que, por todos os estudos que fiz dessa compensação de isentar uma faixa um pouco mais ampla na base da pirâmide de rendimentos e taxar adequadamente, não é sobretaxar, não é muito menos confiscar, mas fazer com que a progressividade dessas alíquotas realmente se imponha, você pode ficar tranquilo que essa compensação de cerca de
de 30 a 50 bilhões, ela ocorrerá. E óbvio que isso também pode ser acompanhado, poderia, porque não consta do pacote, de uma revisão da forma de taxar os dividendos empresariais. É complexo, é delicado, mas tem que ser revisado. E quero relembrar a você que, mais importante ainda, e que não foi objeto de menção, existem as chamadas despesas tributárias, que são inúmeros segmentos econômicos que deixam de pagar as alíquotas normais de imposto de renda pelos mais diversos motivos, inclusive alguns considerados mais do que justos, mas vou lembrar, Simples, MEI, Zona Franca de Manaus, quer dizer, existem uma série de situações especiais no Brasil onde as alíquotas que são taxadas para a normalidade das situações são, de certa forma, perdoadas para esses grupos. E isso gera uma despesa tributária, isto é, a gente acaba fazendo uma renúncia da ordem de 300 a 400 bilhões por ano, que é muitas vezes mais o valor dessa isenção para a base da pirâmide. Então, com isso, eu acho que eu quero deixar claro para você que a gente não deve se ater a essa questão de quantas pessoas tem aí ganhando mais de 50 mil mensais. Eu, por acaso, vou depois, eu prometo a vocês, que faria uma revisão desses números, que a minha impressão é de que tem mais gente ganhando 50 mil mensais no Brasil do que diz essa alegada análise que foi feita com base dos dados da PNAD. Professor, que bom tê-lo aqui conosco novamente. Ontem eu coloquei uma questão que eu gostaria muito de ouvi-lo, que é justamente a média da carga tributária das empresas dos países da OCDE é 15%. No Brasil, 34%. Agora, indiretamente, tributa-se dividendos em 10%, o que leva a carga do empresário, do investidor, estar entre as mais altas do mundo. Essa medida, na opinião do senhor, afeta o investimento e crescimento econômico de médio, longo prazo? Claro. Sônia, você tem toda a razão. Hoje há uma espécie de competição internacional por moderar a taxação dos rendimentos empresariais. Por quê? Porque as empresas hoje elas conseguem, vamos dizer, produzir em outros países. Há inúmeras empresas brasileiras que acabaram migrando para outras localizações. A mais óbvia é ali ao lado, no Paraguai, por exemplo, que tem um comportamento, vamos dizer, de tributação mais moderado. E, portanto, essa concorrência por moderar a tributação vai exigir dos governos, do próximo governo, que esse eu acho que já está prestes a terminar antes de ter acabado, que esta revisão seja feita no seguinte sentido geral: que paguem mais aqueles que podem mais, que é um princípio contributivo geral que todo mundo entende. Se eu posso menos, pago menos, mas pago. Se eu posso mais, pago mais. E vou, segundo o princípio geral, não inventar exceções, porque as exceções às regras é que produzem alíquotas mais elevadas. Por quê? É aquele famoso princípio da meia entrada. Se eu começar a dar excepcionalidades para um determinado tipo de cobrança, a cobrança para aqueles que não recebem nenhuma exceção tem que ser alta o suficiente para compensar todas as exceções. E quanto mais exceções eu crio, mais alta é a alíquota. Inclusive, por exemplo, a tarifa de ônibus. Ela costuma ser bem mais alta porque tem um sem número de exceções e, obviamente, nós temos que cobrir os custos do serviço de ônibus. A mesma coisa em qualquer tipo de taxação tributária. O Brasil é um país que tem alíquotas excessivamente elevadas porque os seus parlamentos gostam de aplicar vantagens, de atribuir vantagens
a esse ou aquele segmento, a esse ou aquele grupo social, fazendo, vamos dizer assim, vantagens com chapéu alheio. Nós temos que parar com isso, e esse é o objetivo de uma verdadeira e profunda reforma tributária tão necessária no Brasil. Professor Paulo, eu, Pedro, queria deixar de lado a reforma tributária, essa questão do imposto de renda aí, com a isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Eu queria perguntar para o senhor sobre corte de gastos mesmo, que era a essência dessa nossa discussão toda. O senhor enxerga medidas que poderiam ter sido tomadas pelo governo para cortar gasto, para trazer algo realmente para o cumprimento daquele arcabouço fiscal que foi aprovado? O que o governo apresentou de corte de gastos é insuficiente, é polêmico, ainda vamos carecer de mais informações. O que o senhor pode contar aqui, de uma maneira resumida, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, sobre esse ponto do corte de gastos? Pedro, eu antes esperando a hora de entrar nessa nossa conversa, fui me preparar revisando os dados. Você deve perguntar, mas você foi lá rever os dados? Você já não tem os dados todos de cabeça? Não, a gente está sempre tendo que analisar, revisar, para trazer dados com bastante segurança. E eu mesmo, ao verificar os dados do ritmo da despesa pública federal, sem contar a parte de juros, que essa é mais escandalosa, vamos excluí-la. Eu mesmo me surpreendi, Pedro, porque quando eu olhei o valor do crescimento, o ritmo do crescimento dessa despesa que a gente costuma chamar de primária, a gente chega a uma variação de 2 dígitos. Está crescendo inteiro, já descontando a inflação, na faixa de 14%. Aí eu chamei meu economista-chefe e disse: você não fez aqui uma confusão? Esse dado é real mesmo, ou seja, já excluindo a inflação? Eu disse: sim, já excluindo, porque se eu colocar a despesa do ano, o último ano que a gente tem já com ela fechada, é agosto de 23 contra agosto deste ano, 24. Mas o ritmo até esse mês de novembro tem sido idêntico. Nós estamos num ritmo nominal, ou seja, incluindo a variação inflacionária de 12 meses, da ordem de 18,9%. Ou seja, arredondando 19%. Aí eu pergunto para você, e a receita cresceu 19%? Não, a receita que deveria bancar essa despesa vem crescendo, aliás, muito bem, e vem demonstrando recordes. Está crescendo mais de 11%, quase 12% nominal. Aí eu pergunto a você, quantas empresas cresceram as suas vendas em 12% do ano passado, em 12 meses até os últimos meses deste ano? Poucas empresas. Significa dizer que o ritmo da arrecadação tem sido, inclusive, extrativo. Esse governo tem conseguido arrancar recursos fiscais em ritmo até superior ao crescimento das próprias atividades econômicas. Agora, o que é surpreendente e escandaloso é que o ritmo da despesa supera essa receita que cresce bem. Ou seja, nós somos um bando de gastadores inveterados do setor governo e a gente fala como se a gente fosse beneficiário. Eu presinto a sociedade não percebendo que é ela que paga por esse excesso de despesa. Todos nós pagamos através do quê? Todo esse excesso de gasto acima do ritmo da receita vira endividamento. É como uma empresa, vamos dar um exemplo mais simples, uma família ela recebe 1.000, mas ela está sempre, todo mês, gastando 1.200. Esses 200 têm que vir de um empréstimo, de um cheque especial, de um empréstimo do vizinho, que é alguém que vai cobrar aquilo. Só que, no caso, o meu exemplo é ainda insuficiente, porque nós somos uma família que, ganhando 1.000, gastou 1.200 há 3 meses atrás, gastou 1.300
há 2 meses atrás. Mês passado gastou 1.400, ou seja, o ritmo do buraco, inclusive, vem aumentando. O que significa dizer que o pacote que deveria ter sido anunciado não é bem nem de corte de despesa. Contenção do ritmo do aumento do gasto. É menos do que cortar. Não é cortar nada, é reter, conter aquilo que está exageradamente crescendo muito acima do ritmo da nossa capacidade de pagar. Daí a ideia de que esse escândalo é muito grave. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, é um gastador inveterado. E o Cláudio Humberto, que é o nosso especialista político, por favor, me explique. Deve ser uma questão política de sobrevivência. Eles precisam gastar e gastar e gastar, e literalmente se trata de uma espécie de grande pacificação via compra de votos. Agora, se eu disser isso muito, muito enfaticamente, depois eu vou ser indiciado porque eu estou supondo coisas. E talvez isso vire uma alegação de que eu estou produzindo fake news, mas não é. É uma presunção razoável a gente achar que um governo hipergastador, que precisa desesperadamente manter a sua popularidade, não está conseguindo, ele saia fazendo aquilo que a gente chama de irresponsabilidade fiscal. Muito bem. Professor Paulo Rabelo de Castro conosco, explicando as questões econômicas, depois desse anúncio que foi feito pelo governo federal, trazendo mais informações para os ouvintes aqui do Jornal Gente. Professor, muito obrigado aí pela participação, até uma próxima, grande abraço e um bom fim de semana. Um bom fim de semana para vocês e que a gente tenha paciência com o governo, ou melhor, paciência com a falta de ações do governo. Obrigada, professor. Grande abraço, Até a próxima, professor. hein?